Cumprimento os irmãos, Pai do Senhor. Agradeço mais uma vez estar aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus. Para mim é uma honra muito grande trazer a Palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa Palavra gloriosa tem um lugar especial no teu coração. Eu tenho certeza que quem vai levar ela para você, no teu coração, vai ser o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este ditado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha ao tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. E disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são todo o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Pode se sentar, nós. João capítulo 5, versículo 1, diz que havia uma festa entre os judeus, e Jesus estava descendo para Jerusalém. Havia uma festa entre os judeus e Jesus estava a caminho. Na tradição judaica até hoje, há várias festas que eles comemoram ao longo do ano. Várias. Mas há 3 grandes festas que eles comemoram. Porque além de elas, do povo lembrar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus pode fazer, também era e é um mandamento. Segundo a boca do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1, ele diz: fui eu quem te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel, não temas, porque eu te chamo pelo nome, porque você é meu. Aleluia! Deus criou e formou a nação de Israel através de uma caravana que desce ao Egito, liderada por Jacó. Ele forma o povo através de 70 pessoas. Ele forma a grande nação de Israel que é hoje. Em meio à escravidão, o povo era subjugado, maltratado e escravizado por uma tirania de faraós, que quanto mais castigava o povo de Deus, mais Deus fazia o seu povo multiplicar-se nessa terra, porque Deus estava formando o teu povo. E Deus, quando Ele forma o teu povo, Ele faz uma promessa para o teu povo. Ele diz para o teu povo que um dia esse povo que Ele havia formado seria liberto, não ia viver na escravidão para sempre. Deus ia libertar o seu povo, ia dar uma terra boa, fértil e próspera. Deus, nós cristãos, temos a síntese dos 10 mandamentos. Entendemos os 10 mandamentos que é a síntese, mas o judeu não. O judeu é 613 mandamentos, porque há 603 mandamentos que giram em torno desses 10. 248 positivos e 365 negativos. 248 é tudo que
o servo de Deus tem que fazer. E os 365 é tudo que ele não pode fazer. E dentro desses 248 estava mandamentos cerimoniais. Tem que festejar, tem que celebrar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. A Páscoa, essa grande festa, estava sendo celebrada naquele momento. E o que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem. Ela lembra o quê? Ela lembra da libertação da escravidão da terra do Egito. O que Deus estava querendo com este mandamento para o povo? Era para que o pai passasse o valor para o filho. Você vai ensinar ao seu filho que você é hoje o que você é, por causa da mão poderosa e gloriosa de Deus. Porque senão estava na escravidão, ele estava até hoje. E me parece, meu irmão, que Israel está falando de nós, porque você está hoje sentado nesse banco por causa da mão poderosa do Senhor, que te tirou do Egito, te tirou do mundo das trevas. A palavra diz que ele tira, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque foi ele que te chamou primeiro. Não foi você que o escolheu, foi ele que te escolheu. Antes mesmo de você levantar sua mão naquele grande dia, ele já tinha estendido a sua mão e te arrancado de dentro do pecado e da escravidão do mundo. Era isso, esse valor que o pai tinha que passar para o filho. Por isso que eles estavam naquela festa. E a segunda grande festa é a festa de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes a gente é familiarizado, né? Por causa de pentecostais. É igual a Páscoa. A Páscoa do judeu não tem nada a ver com a nossa. Na Páscoa, na nossa Páscoa tem coelho. Na Páscoa do judeu tem cordeiro. Na nossa Páscoa tem chocolate doce. Na Páscoa do judeu tem ervas amargas. Não tem nada a ver. E o Pentecostes para nós é um sentido e para eles é outro. O que é a festa de Pentecostes? É o dia em que Deus dá para o teu povo a tua lei, os teus estatutos, os teus mandamentos e os teus preceitos. É o dia em que Deus deu a sua santa e gloriosa palavra. Por quê? Porque Deus te tira lá de dentro do mundo e coloca aqui dentro da casa dele. Ele faz o impossível, mas é a palavra dele que tira o mundo de dentro de você. Porque o povo, quando foi liberto da escravidão, viu os milagres do Senhor acontecendo. E Deus dá a palavra. Por quê? Porque é liberto da escravidão fisicamente. Fisicamente é liberto, mas sentimentalmente aquele povo tinha caráter de escravo, personalidade de escravo, sentimento de escravo. Porque escravo, meu irmão, não luta, escravo não conquista nada, e Deus não trabalha com escravo. Por isso que ele, com a sua santa e gloriosa palavra, ele arranca tudo, esse sentimento de mundo, essa escravidão e esse pecado de dentro de você. Porque ele te chama de filho e te chama pelo nome, porque você é dele. Aleluia. Mas há um problema. Quando Deus te tira do mundo, meu irmão, ele faz o impossível. E tudo que é impossível, quem faz é ele. E o possível é você que faz. E o que eu tenho que fazer agora, meu irmão, dentro da casa de Deus? O possível. Andar conforme a tua palavra. Andar conforme a tua palavra. Este é o pacto. Andar conforme a minha palavra.
Porque ele acha que ele pode levar a vida desse jeito, sabe por quê? Porque ele pensa que ele está dentro da igreja, ele tem um passaporte para o céu. Não tem passaporte nenhum. Por quê? Porque a igreja não salva ninguém, a igreja não liberta, a igreja não cura, a igreja não restaura. Quem restaura, quem liberta, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. É esse sim. Acha que está dentro da igreja, vive de amuleto, acha que tem amuleto. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar, ele está voltando. Ele vai separar o joio do trigo no meio da igreja. E quem pensa que vai subir porque tem amuleto, não vai. Vai subir sim quem é lavado, remido, transformado pelo poder da palavra. É este que vai subir. A terceira grande festa é a festa das cabanas. Festa das cabanas, por que é importante? Porque a festa das cabanas lembrava o período do deserto, em que o povo passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus te salva, Deus te traz para a casa dele, você vive conforme a tua palavra. Mas se quiser viver conforme a tua palavra, vai fazer coisa errada e Deus vai corrigir. E Deus corrige porque ele é vingativo? Não, é porque ele ama. Por isso que ele corrige, porque ele traz de volta. Ele não te tirou do mundo à toa. Ele que começou a boa obra e ele vai terminar. E se precisar corrigir, corrige. É para o povo lembrar, lembra? Na época da murmuração contra Deus, na época que vocês se rebelaram contra Deus, Deus mandou para o deserto. Mas Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, a sua misericórdia infinita dura para sempre. No deserto o que, irmão? Nada. Areia, pedra, rocha, nada. Vou viver o quê? Vou comer o quê? Vou morar onde? Viveram 40 anos debaixo da provisão de Deus. Não falta o que comer, não falta o que vestir, e nem o que calçar. Porque o calçado não desgasta, a roupa não envelhece, debaixo da provisão de Deus. E o que isso nos remete, irmão? Que aquele que começou a boa obra e que ele faz a boa obra, quando você começa a entender e a trabalhar, tem um problema, irmão, que você quer reconhecimento humano, você começa a ter seu título, você começa a ficar soberbo, você começa a ficar egoísta. E sabe o que isso vai acontecer, irmão? Desagrada a Deus. Você pensa que você é alguma coisa. E meu irmão, todo aquele que pensa e que age dessa forma, ele começa a entender que ele não precisa cumprir nada da palavra de Deus. Deus está me ensinando o povo que tudo que vem para a tua mão, primeiro passou pela mão de Deus. Porque a mão dele estava estendida sobre vós e sobre a tua casa. E se ele quiser fechar, ele fecha. Ele corrige para te ensinar e para te colocar no lugar porque ele te ama. Essas eram as grandes festas que eles celebram mais, mas essas eram as principais. E Jesus Cristo estava a caminho, porque Jesus Cristo ia perder a festa, porque ele veio para cumprir toda a Escritura, todos os mandamentos. Jesus estava a caminho. E quando você estuda a palavra de Deus, você sabe que você tem que estudar a história de Israel. Por quê? Por causa das tradições que aquele povo tinha. Tinha muita tradição. E essa festa da Páscoa, naquela época, Jerusalém tinha 10 mil habitantes. Mas quando chegava na festa da Páscoa, não era mais 10 mil que tinha, era 300 mil.
No lugar que cabia 10, agora vai caber 300 mil. Não dava nem para andar. Vinha gente de todas as regiões do mundo antigo para cumprir aquele mandamento. E a tradição dizia que eles ficavam enfileirados em uma das 12 portas que tinha o muro da cidade de Jerusalém. Uma das 12 portas, todos ali ficavam enfileirados. Por quê? Por causa da profecia de Ezequiel 44, que diz que quando o Messias vinha estabelecer o seu reino nesta terra, ele vai passar por aquela porta. Que porta? A mais linda, a mais glamurosa, a maior, a mais larga, chamada de Porta Oriental, também conhecida como Porta Dourada. Ele vai passar por ali. Por que ele vai passar por ali? Por que essa porta é tão importante? Porque ela está de frente ao templo da adoração. Por isso que ela é tão importante, porque o Messias vai passar por ela, e quando ele passar por ela, ele vai estabelecer o seu reino milenar. Todo judeu sabia disso, e essa era uma das tradições que eles tinham. Porque tinha judeu que passava a vida inteira economizando para pelo menos um dia cumprir essa tradição, entrar lá naquela fila quilométrica. Por quê? Porque quando chegava a vez de ele passar pela porta, sabe o que eles queriam? Passar a mão nos umbrais das portas e dizer a palavra que todo mundo dizia: bendito seja Deus que enviou o meu Salvador, bendito seja o Senhor que enviou o meu Redentor. Ele queria ter essa honra de falar isso, para dizer: quando ele passar aqui um dia, eu já prestei homenagem antes. É isso que eles queriam. Segura. Tem um problema que essa careca sua demais, careca. Meu Deus. Está chegando lá para saber. Então todos queriam ter essa honra de passar por ali. Mas quando você olha para o texto, Jesus está em frente à porta das ovelhas. Jesus dispensou toda aquela glória ali, irmão. Por quê? Porque a primeira vinda do glorioso, ele não veio para reinar, ele veio para salvar e para servir. Ele dispensa aquela glória porque aquela porta estava falando dele. Ele está de frente à porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas, irmão, qual é a importância dela? A menor importância, porque ela era a menor porta e a mais estreita. Enquanto a porta dourada estava de frente para o templo, a porta das ovelhas estava para a parte de trás do templo. Era a porta dos fundos do templo. A porta das ovelhas ela servia para quê? Servia para todo aquele pecador arrependido que queria se retratar com Deus, levar sua ovelha para ser sacrificada, para ser morta, para que o sangue daquela vida inocente ser trocada pelo pecado do pecador. Aquele sangue daquela ovelha inocente ia aplacar o pecado, ela vai aplacar o pecado do pecador. Só que não era qualquer ovelha que você podia levar para o sacrifício. A lei falava que tinha que ser a mais linda ovelha, a mais peluda, a mais gorda, a mais cevada, a mais bem cuidada, tinha que ser perfeita. E o texto diz que depois de Jesus entrar
na porta das ovelhas tinha 5 alpendres, porque o sacerdote ele não conseguia ver com aquela ovelha felpuda os defeitos dela. Então, aqueles tanques servia para quê? Para mergulhar a ovelha, e quando ela subisse, o pelo dela ia estar baixinho. Aí o sacerdote vinha e passava a mão, e aí sim ele ia ver se tem mancha, se tinha machucado e se tinha ferido. Mais uma vez parece que Israel está falando de nós, porque cada um de nós tem uma porta das ovelhas. Cada um de nós tem uma porta aonde você não deixa ninguém entrar. Cada um de nós tem uma porta de dor, de sofrimento, de humilhação, de culpa. É aonde nesta porta você esconde as suas dores, os seus machucados e as suas feridas. E Jesus Cristo está interessado nesta porta, nesta noite. É nesta porta que Ele está interessado. Ele dispensa o lugar muito da porta da frente. E quando Jesus entra, ele encontra um outro tipo de culto. O que ele vê? Ele vê que tem 5 tanques, mas tem um tanque que tem uma outra multidão de coxo, aleijado, de cego, de mudo. E Jesus Cristo dispensa a glória lá da porta da frente. Você sabe por que ele dispensou a glória da porta da frente? Porque a Torá dizia que por aquela porta só entrava perfeito. E ele diz que ele veio, se não para as ovelhas perdidas da casa do teu pai. Ele dispensa a glória da porta da frente, ele dispensa a exaltação, ele dispensa cultos de ovelhas felpudas, porque ele veio para aqueles, meu irmão, que vêm para a tua casa e quando sobe aqui quer falar das suas virtudes, quer falar dos seus títulos, quer ser tratado por pronome de tratamento. Jesus Cristo não está nesse tipo de culto. Ele não coopera com esse tipo de culto, porque, meu irmão, é muito maior para Deus você falar das suas imperfeições e dos seus defeitos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é salvador de defeituosos. Jesus Cristo é salvador de imperfeitos. Aleluia. Tem uma desvantagem de ser defeituoso, de entender que você é defeituoso, pecador, imperfeito. É uma grande desvantagem, mas também tem vantagem. Por que tem vantagem, irmão? Porque o que acontece na porta dos fundos não acontece na porta da frente. Sabe por quê? Porque Jesus está na porta dos fundos. É lá que Jesus Cristo está, por isso está a vantagem. A vantagem de estar, de saber que você é um pecador e defeituoso. É o que te aproxima de Cristo. É o coração quebrantado que te aproxima de Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmão, Ele podia ter chegado quando Ele se abaixa naquela porta e Ele entra. Ele viu todo mundo ali precisando de milagre. Ele podia ter falado assim: ei, vocês todos estão esperando o balançar das águas.
Estamos. Vocês nem perceberam que o anjo que balança chegou, recebe a cura. Ele podia ter falado isso? Podia? E por que ele não falou? Porque tudo que Jesus faz tem propósito. Todos os milagres que Jesus faz têm propósito. Porque havia um homem lá, há 38 anos, deitado na beira daquele tanque. 38 anos. Antes de Jesus Cristo nascer, ele já estava lá 7. Quando Jesus Cristo foi no templo com 11 anos, ele já estava lá 18. E quando Jesus Cristo chegou lá, ele tinha aproximadamente 31, ele já estava lá há 38 anos. Por ter resistido tanto, foi porque Jesus Cristo foi lá. Por que Jesus Cristo foi lá, meu irmão? Por causa da fé. Esta é outra vantagem que o defeituoso tem, que o perfeito não tem. Fé. Aquele homem estava lá 38 anos. E o que ele estava vendo?